Deixa a gente se vendo. Eu não quero ficar me vendo. Bem-vindo, gente, ao segundo episódio da segunda temporada do Bully de Bolso. Estamos aqui. Carlos. Quem é você? Eu sou o Carlos. Eu sou o Yuri. Eu sou o Léo. É que eu não gosto de Leonardo. É muito formal. Léo. Léo. E um dos temas que tinha ficado pra gente fazer na primeira temporada e acabou não acontecendo foi o tema da adolescência. Porque a gente fez um episódio da infância e a gente fez o episódio das adultices. Que foi quando tudo começou a degringolar. No podcast ou na vida? No podcast, porque como a gente vai ver aqui, pelo menos no meu caso, as coisas começaram a degringolar na adolescência. Assim, para início de conversa e para fazer a ponte com a infância, eu sei certamente de mim. Mas eu quero saber de vocês, se a infância também é uma coisa muito longínqua, quase como se fosse outra vida. Eu sinto isso até um pouco em relação à própria adolescência também, em alguns aspectos. Que eu vejo coisas que parecem que não são eu, sabe? Mas, com certeza, a infância pra mim parece outra vida, parece um pedaço muito, muito separado, assim. É um espaço muito recluso, assim, parece que não se mistura com o resto. Sim. Parece que tem uma ruptura muito grande. E a tua, Léo, que já faz tanto tempo também. Eu mal e mal lembro de Sim. eventos. Eu lembro de muito passar mal, assim, enjoo e dor de barriga. Não que na adolescência também não tenha isso, Sim. né? Nem na vida adulta. Também. Mas era estranho, assim. E adolescente também parece que foi, como o Carlos fala, outra vida. Mas a adolescência parece outra vida pra vocês? Parece. Pra mim, num certo nível, parece. Mas eu consigo ver uma... É porque da adolescência pra agora eu consigo ver um fio condutor, assim. Eu consigo ver uma continuidade. Enquanto que na infância, pra mim, tem um buraco, assim. Parece que tem um corte muito abrupto. E parece que... Pra mim, parece que a vida começa depois dessa idade, assim. Tipo, a idade da razão, que eles chamam, assim, né? Tipo, dos 12, 13. Quando eu começo a ter... Parece ter mais consciência de mim e do mundo. Eu lembro que a idade da razão não era 7 anos. Então, então eu tô um pouco... A idade um da pouco razão além. era pra ser 7 anos. Eu lembro até que quando eu fiz 7, o meu pai falava, agora não pode mais mentir. Porque tu chegou na idade da razão. Aí eu, putz... Pra mim era 13, pra mim era tipo com a pré-adolescência, mas tu pode estar... Mas faz mais sentido. É justa a idade que começa a mentir, né? As mentiras mais importantes, pelo menos. Nada do que tu falas ou fazes quando tu és criança importa. Lembra a piada do Louis C.K., né? Que ele disse que ele não gostava muito de ouvir a filha dele porque nada que ela falava importava. Né? O que uma criança de 5 anos vai falar pra ti que tu vai ficar... Pô, sério? Fala mais, eu tô interessado. Não, nada daquilo importa. Concordo e discordo. Por quê? Não, concordo, assim, uma conversa longa e aprofundada. Sim. Não, agora, crianças, elas têm essa tendência a serem bem diretas quando querem. Então, uma coisa que tá de fora, ela deve estar vendo... Então ela, BAM! Fala e... Mas aí é desagradável, né? Mas é uma informação. Eu acho que criança exige um tipo de energia muito específico, assim. Tu tem que estar vibrando na frequência dela. Se tu não tá, assim, tipo, a fim de entrar nesse mundo lúdico da criança, é um saco, sabe? Quando tem uma criança, assim, no ambiente, tu tem que estar disposto a conversar do jeito dela, brincar, correr... Tipo, chatice. Até uma pergunta, vocês acham que as crianças atuais estão diferentes das de décadas passadas? Não sei, até porque décadas passadas eu ainda era criança. Eu acho que então. Porque assim, tem uma criança que é vizinha minha e a mãe dela tava mandando fazer algumas coisas, assim. E a criança respondeu de uma maneira que eu não esperava. Ela respondeu assim, isso é exploração infantil! Uma resposta um pouco adulta até.
Assim, as crianças, elas estão mais sabidas, assim, e mais precoce. Eu não sei se é isso. Eu acho que elas crescem com tecnologias que a gente foi se familiarizar depois de adulto. Por exemplo, eu fiz estágio numa creche e pra mim era louco, assim, crianças de 2 anos saberem desbloquear um celular e saber procurar vídeo. Pra mim é uma coisa que eu fui aprender depois dos 18, 19, mexer no celular touchscreen. Eu fui ter um celular... Ter um celular touchscreen. Eu fui ter um celular com smartphone depois dos 18. Eu também. Tá. Então, tipo... Né, a criança ela cresceu nesse ambiente, ela já cresceu mexendo num tablet. Enquanto criança, tu não tinhas acesso a computador? Não, computador sim, mas também eu fui ter meu primeiro computador aos 11, assim, então... Nossa, sério? O Léo que foi mais tarde. Mais tarde. Até falando, assim, de umas particularidades e umas coisas bem pessoais, assim, porque né, no episódio passado já me colocaram como comedor de cocô. Não, ninguém te colocou, tu te colocou nessa situação. Ok, mas né, nos vimos nessa situação em que eu tive que sair do armário de alguém que já quando criança, né, deu uma provadinha. É coprófilo? Coprófilo, mas não se repetiu. Mas assim, então falando dessa coisa, né, da saída da infância e início da adolescência, para você ver a ingenuidade, né? Eu achava que eu tinha inventado a masturbação. E as crianças hoje, tipo, eu tenho um guri de 11 anos para quem eu dou aula, ele fica gemendo durante a sala de aula, ele fica twerking, assim. Né? Deve ser aquela geração, como é que é? Eu esqueci aquela cantora. Quem? MC Melody? Não, é aquela... Não sei o que é isso. Que isso? Parece um gato no cio. É aquela... Eu esqueci o nome dela. Ela fala... Cardi B? É. Não, mas então, as crianças hoje já sabem, né, que... E um guri de 10 anos na minha aula... não pode visitar o Xvideos. 10 anos! Porque é muito mais acessível. Mas eu lembro na minha época também era muito comum, assim, isso pra mim. É o que eu não sei também se por vocês serem homossexuais é uma coisa um pouco diferente, assim, essa questão do acesso e essa questão da relação com a pornografia. Porque pra mim sempre foi muito presente, assim, muito fácil e muito quase que incentivado, assim, muito comum pra mim. Não incentivado no sentido de falarem que tinha que, mas de parecer uma coisa muito normal, sabe? O meu caso, assim, eu só comecei a acessar a pornografia depois dos 18 anos, porque antes disso... Realmente... A única pessoa que obedeceu o mais 18. Sim, mas é que eu realmente... que traz a tesouraça da adolescência é que eu não tinha interesse na época. Eu tava interessado em PlayStation, brincar com os meus leguinhos. Tu fosse bem atrasado nessa... Sim, muito. Eu não tinha atração, assim. Tipo, eu olhava as pessoas, mas eu não entendia o porquê olhar, era só olhar. Então tu não teve, tipo, um primeiro amor antes dos 18? Não. Gente, que curioso. Tinha um guri, eu acho que isso era tipo 7ª série, eu fiz uma festa americana, tinha um guri que eu gostava na sala. E eu lembro de ver umas VHS da Playboy, assim, que o meu irmão tinha, tipo, gatas molhadas. Eu queria impressionar esse guri, assim, como alguém que tinha umas fitas pornô. Aí eu perguntei pros meus pais se a gente podia alugar umas na locadora. Gente! E o que eles responderam? Não, mas assim, pra mim, eu não via maldade naquilo porque eu não via interesse naquilo. Aí eles falaram que não. Aí eles desconfiavam de ti? Eu não sei, né? Porque eu tive a fase do Leonardo DiCaprio, que eu comprava todas as revistas. Mas aí eu tinha 10 anos. Então, assim, tem gente que tem a fase, né, de brincar com Barbie, né? Mas muito antes dos 10. Tipo, a fase do fogãozinho. Eu não tive isso, mas aí eu tive, sei lá, essa fase tardia. Já que a gente tá falando em primeiros amores, como foi o teu primeiro amor? Foi esse menino da 7ª série? Provavelmente. E eu lembro que eu conversava com a menina Samantha Rose, era uma americana,
E eu falava, né, que eu era hétero, com exceção desse guri, assim, que tinha. Eu acho que ele foi a única pessoa de quem eu gostei, mas nunca falei. Coincidência, a primeira pessoa que eu gostei eu também não falei. Bom, até então não tinha telespirado. Aí chegou com aquele corpo sarado, os deltoides saltados, sorriso grande, iluminado, os olhos claros. Olhos claros? Ele... Era um olho meio âmbar, assim, diferente, era bonito. Aí eu fiquei molhadinha, né? Aí eu entendi, meu Deus, eu sou viado. Aí veio a revelação. Aí veio a revelação. Seu primeiro amor não foi na adolescência? Eu me lembro na minha infância, assim, tipo, com uns 10 anos, tinha uma menina que gostava de mim. Daí ela me mandou uma cartinha e tal. Aí queria me encontrar no recreio. Mas nunca, não acho que chegou a ser meu primeiro amor, assim, não foi realmente alguém que eu tinha, assim, interesse. Não era correspondido. Não era exatamente correspondido, Só depois de muito tempo, assim, eu acho que já na 8ª série, quando eu já tinha uns 13, 14. Sim. E daí que eu realmente tive, assim, meu primeiro amor, realmente, a primeira pessoa que eu realmente gostei. E foi, assim, foi muito esse período. Pra mim foi muito período de transição, assim, da infância pra adolescência, sabe? Esse momento de... E eu acho que muitas das coisas que me definem ainda hoje são coisas que começaram a aflorar nesse momento, assim. Foi a época que eu comecei a tocar violão, a compor, e foi muito, assim, no fogo dessa situação, desse momento, assim, de estar... No fogo da bacurinha. No fogo da bacurinha, de estar apaixonado e tal. E, obviamente, não foi correspondido, assim, foi bem complicado, assim. Foi meu primeiro coração partido também, assim. Tu falaste de cartinha, na verdade, eu não enxergava dessa forma, mas era na época ali do Leonardo DiCaprio. Eu escrevi uma cartinha para um colega de classe, mas eu nunca mandei. Uhum. E eu também não sabia muito bem o que era aquilo. Eu só tinha ficado feliz que ele tinha dirigido a palavra para mim. A gente era de grupinhos diferentes, né? E eu queria ser amigo dele. Aí eu escrevi uma cartinha. E na época eu gostava muito do Raul Seixas, aí eu botei uma foto do Raul Seixas no final da cartinha. Porque sim. Vamos fazer o recorte, né? O que é a adolescência? Se a gente for no negócio dos teens, né? Uhum. Seria de 13 pra cima, 13. Até 19, né? 13 até 19. Se bem que isso é bem questionável, né? Atualmente já não é mais 19, já vai pra acho que 27. 42. Não, a adolescência tá bem tardia. Por isso que eu falo até de forma admirável de vocês, porque pra mim a adolescência de certa forma ainda é. Uhum. Adolescência tardia com algumas estradas que já foram pra outros cantos. Uhum. Mas a maioria delas não. Então vamos falar assim desse final, talvez de ensino fundamental. Quais eram os interesses de vocês? Qual era a trilha sonora do momento pra vocês? Tipo, eu e o Léo, a gente estudava junto, então Sim. Talvez até um certo ponto a trilha sonora seja parecida. Uhum. Já o Carlos não. Escutava um pouco de Cássia Eller, escutava muito... Mas já nessa época? Já. Acho que foi um dos primeiros CDs que eu comprei. Eu trouxe aqui uns artefatos da minha adolescência, tá? Artefatos arqueológicos. Deixa eu pegar aqui, ó. Esse CDzinho aqui, acústico Cássia Eller MTV, a gente ouviu demais. Sim, muito rock também. Korn. Tu trouxe um Posse no meio do ano pro final, assim. Não, mas isso aí não foi no Menino Jesus. Não, isso foi em primeiro ano. Mas aí tudo no seu tempo. Deixa eu mostrar aqui outros artefatos. Tinha uma época, eu só ouvia Aerosmith. Só Aerosmith. Eu trouxe esse CD aqui porque ele era bem da época e esse aqui eu viajava muito quando eu era criança, né? Eu tinha minha vida de princesa. E esse aqui eu comprei em Orlando. Eu fui um dos primeiros compradores em Orlando, porque foi bem quando lançou. Gente. Aí eu tava esperando na loja pra comprar o Just Push Play. Eu vi demais isso aqui. Tem aquela tua história na Disneylândia com a cuequinha do Aerosmith. Sim, mas essa aí tá num episódio que eu já não me lembro. A cueca era do Aerosmith. A cueca era da Rock and Roller Coaster, que era a montanha-russa do Aerosmith. Na nossa 8ª série e tal, o que tava acontecendo ali era rap.
Então, pelo menos pra mim, e eu me achava um rapper também, né? Então eu escrevia as letras de rap, assim, eu ficava inventando que eu fazia freestyle. Nossa, que tristeza. Tem vídeo disso? Tem aquele vídeo... Tem o vídeo de eu fazendo o clipe, né, do Insane Clown Posse. A gente podia mostrar um trecho? Não. A gente podia. Tem até o Léo no vídeo também. Sim. Naquela época eu tava ouvindo demais, esse disco estourou, o primeiro do 50 Cent. Deixa eu completar a fase do rap. Okay. Esse aqui, gente, essa relíquia aqui, quando eu vi esse CD, essa mesmíssima cópia, eu não sabia que tinha chego no Brasil o CD. Quando eu vi alguém lá e pegou essa cópia, eu fiquei salivando, assim, por favor, senhor, senhora, não compre, deixe ser meu, por favor. Pensei que tu ia falar, sai! Porque só tinha um ali. E tu falou isso pra pessoa? Eu fico... Acho que tu assustou a pessoa. Eu tava ali vendo o CD e tinha alguém. E daí ele falou do Insane Clown Posse, inclusive tem o nosso clipe. Esse aqui foi o primeiro disco deles que eu tive. Provavelmente, assim, a banda, o grupo mais importante da primeira fase da minha adolescência, assim, uma fase ainda de um pouco de mau gosto. A gente pode fazer uma playlist, né? Playlist adolescência. Eu pensei nisso desde o princípio. Eles se tornaram um certo orgulho pra mim, porque eles não eram um grupo popular. No Brasil nem tinha CD deles. Momento Princesa, isso aqui eu comprei em Las Vegas. Eu tentei inocular esse vírus ali, mas ninguém conhecia. A gente tem fotos que a gente vai colocar aqui, ok? Que você pode estar vendo agora. Fotos da gente fazendo lip sync pra escola inteira de uma música do Insane Clown Posse. Sim. E as pessoas ficaram rindo? Sim. Não. Sim. Eu não lembro disso. Porque eu tava muito compenetrado na minha... Exatamente, tu tava muito penetrado. Você lembra das pessoas rindo? É que assim, a gente tava... A gente até com a camiseta deles. Sim, não tinha camiseta deles pra vender. Então a gente fez. Eram aqueles decalques em cima das camisetas. Alguns estavam rindo, outros estavam... chocados. É porque era uma apagação de mico, assim, extrema. Sim, eu imagino o cringe intenso. E a professora de inglês... Não, era cringe total e exposição máxima, frente da escola inteira. Ainda bem que a gente já tinha um ao outro, porque depois disso ninguém mais queria. Foram só vocês dois? Sim. Nossa, que vergonha. De outros interesses. Léo, eu sei que jogava videogame. Eu ficava no PlayStation 1, ficava no Lego, porque eu adorava brincar de Lego. E Dragon Ball, né? Imagina. Dragon Ball, meu vício. Sim. Todo dia era uma briga, só tinha uma TV na casa. Então, minha mãe odiava aquilo. Eu ganhei o PlayStation 2 bem na época que foi lançado o 3. Eu lembro que eu até tinha várias revistinhas, tipo, com detonados de jogos, assim. Sim. E daí sempre vinha, assim, com o anúncio do 3 atrás. Artefatos aqui, gente. Filme. Esse aqui é final da infância, início da adolescência, mas esse foi o primeiro DVD que eu comprei do Evil Dead. E, assim, história de princesa chegando. A gente viajava todo ano para os Estados Unidos. E a gente ia na Virgin, que era uma loja de, tipo, vários andares de música e filme, não vendia um livro, não. E eu lembro que talvez tenha sido em 1999, eu fui, e era majoritariamente VHS, que estava sendo mais vendido em filme. Eu lembro de ter visto Evil Dead, mas eu queria mesmo Exorcista naquela época. E eu acho que eu não encontrei. Aí no ano seguinte, 2000, eu acho que eu fui de novo, algo assim. E já tinha mudado o formato para DVD. Então a maioria dos filmes agora eram DVD. E eu queria agora, eu tinha conhecido Evil Dead talvez em 2000, e eu queria Evil Dead em VHS, porque eu ainda não tinha DVD. Mas não, só tinha em DVD. Então eu comprei
sem saber se algum dia eu teria um player de DVD. E eu lembro que eu nem abri. Ele ficou lacrado por anos. Gente, que paciência. Porque eu tenho um negócio que as fitas mofavam, né? As fitas VHS. Verdade. Daí eu fiquei, nossa, eu não vou abrir porque pode mofar. Mofar antes de eu assistir. Então eu abri isso aqui quando o cara estava instalando o DVD. Por que eu entrei no mundo dos videogames? Por causa de Resident Evil. Né? Aqui um dos filmes da minha adolescência, né? O não muito bom Resident Evil. Na época era o hype do momento, né? Era muito bom na época. Hoje em dia, se for olhar... que lixeira. Oi? Que lixeira. Sim, entendi aquele cheiro. Aquele cheiro de bosta mesmo também, mas na época era muito legal. E até ano passado estavam lançando ainda alguns, né? E depois de um tempo ficou tão ruim, ficou tão execrável que eu me recusei. Execrável. Muito ruim. Teve um, eu não sei se foi o 4 ou o 5. Horrível, 5. muito. 5. Porque a maioria era medíocre, assim. Passável. Tipo, mal pagou o ingresso. Mas não, esse, tu saías do cinema puto. Ofendido. E daí eu falei, não, depois desse eu não vou mais. Resident Evil. Mas na época desse primeiro aqui, gente, eu acho que eu tinha 13 anos e a censura era 16. E eu queria muito ir. Eu tinha uma carteira falsificada de 15 anos. E eu queria passar com essa carteira. E a minha mãe não sabia muito bem mentir. Aí eu tava lá no cinema do Shopping Beira-Mar. O cara perguntou assim pra minha mãe: Esse menino tem 16 anos? Aí ela: Não. Puta que pariu. Eu fiquei muito puto que eu não conseguia entrar. E aí eu chorava e eu mordia a minha mão, tipo um zumbi, assim, aproveitando que era o Resident Evil e tal. Coisa triste. Foi a mesma época do CD do Eminem. Foi. Nossa, cara, um pré-adolescente muito descontrolado. Perigoso. E teve aquela vez que foi o Resident Evil 2. Tu tava acompanhado do teu pai. Tu tinha 15 anos, mas tu tava acompanhado. E era 16 de novo a idade. E pra mim faltava uma semana pra fazer 16 anos. O cookie não fechava. Aí o cara não deixou entrar. Eu falei, mas falta uma semana pro meu aniversário. E o que ele falou? Eu vou fazer 16 semana que vem. Aí ele falou, não entra. Aí eu te dei tchau. E eu voltei chorando. Vou ver o filme. Tchau. Depois te conto. Beijos. Depois te dou spoiler. Na época, né? Se tu não pegasse no cinema, tu ia ter que esperar, sei lá, meio ano até ter né, locadora. Demorava muito mais, né? E nós tínhamos contato com os caras da locadora. Sim. Aí assim, chegou o Resident Evil 2, quer vir pegar? Aí eu, yes! Sim. Não é essa cópia exatamente, essa cópia que veio depois, edição de luxo, mas uma das últimas vezes que eu viajei para os Estados Unidos, naquela época, o dólar estava 4 e era o apocalipse. Por causa assim, dessas coisas de inflação, o dólar estar 4 naquela época era tipo o dólar tá 8 ou 9 hoje, uma coisa assim. Então não é o mesmo impacto de hoje, o dólar tá, sei lá, R$6. Assim, a gente tava quase passando fome em Nova York. Nova York. É uma pobreza chiquérrima. É um perrengue chique, né? Perrengue chique. Assim, a gente só tinha dinheiro pra, no máximo, 2 hot dogs por dia. Né? Um no almoço, outro na janta. E eu só lembrava que eu sentia fome quando eu tava comendo hot dog. Eu dei, ok, isso é comida, isso é bom. E não tinha dinheiro para comprar muita coisa, praticamente nada. Então eu acho que a minha única compra naquela viagem foi o DVD do Resident Evil, que não tinha saído aqui ainda, só tinha visto uma vez no cinema. E de novo, vi até gastar. Eu pensando assim no que eu consumia culturalmente nesse momento assim, de adolescência para adolescência, tem algumas bandas assim que foram muito importantes pra mim, principalmente Engenheiros do Havaí. Foi bem a época que eu conheci e
Mas foi a época que tu começaste a tocar violão também? Também, tipo, tudo muito próximo. E também a época que eu comecei a escrever, assim, então ter contato, assim, com outros compositores era muito... Tipo, eu roubava na cara dura, assim, copiava as letras, ficava... Hoje eu leio umas coisas assim que eu escrevia na época, eu tenho muita vergonha, porque era muito cópia na cara dura. Mas, sim, eu adorava, eu ouvia muito, assim, tipo... Tu não escrevias também, Léo? Ai, meu Deus, eu também... Umas poesias, Ai, né? era um lixo. Tu vai pegar... Depois, mais velho, tu vê o conceito de uma poesia de verdade, assim, puta, que merda que eu fiz. Não, mas adolescência é isso, né? É passar vergonha, escrever poema ruim. Não, mas o pior é que algumas coisas que eu escrevia eu acho bem aceitáveis. Não, tu escrevia bem. Avril Lavigne, Let Go. Ouvi demais. Tu ouvisse? Ouvi, é Complicated. Complicated, Skater É Boy. engraçado porque é muito as coisas que a minha irmã ouvia. Era, tipo, ela tinha uns 15, sim. Não sei se isso é o quê? Tipo, 2004, 2005? Não, isso aqui é 2001, 2002. 2002. Então já é um pouco depois. Porque eu me lembro da minha irmã ouvindo Avril Lavigne, assim, tipo, enlouquecida. E pior é que esse aqui eu tive que recomprar o CD, porque roubaram de mim. No dia mais feliz da minha vida, o crush maior foi lá em casa. Foi ele que te roubou? Não. Plot twist. Foi uma menina que, tipo, eu nem tava observando, porque, né, ele estava em minha presença. Mas você deu uns pega no crush? Não, Ah, tá. isso jamais aconteceu. Não, para ser o dia mais feliz da vida, pensei que... Não, o dia mais feliz da vida porque ele, com sua presença deificada, estava andando sobre o solo que eu andei. Depois tu pegou, assim, tipo, o papel higiênico que ele usou, ficou tocando, assim, no calor da cadeirinha. Começo com o cocôzinho dele. Esse negócio de tocar o calor da cadeirinha, eu acho que eu fazia. Ai, que triste. É triste. Tipo, tentar cheirar o cheirinho da bunda. Ele vai no bebedouro, assim, depois tu vai atrás, assim, tentando pegar o restinho de saliva. Pô, tu tá falando essas coisas porque tu também fazia, Não. né? Senão como é que ia saber dessas particularidades do amor doente? Vai ficando muito específico, né? Sim. Não sei se foi nesse dia, mas foi uns meses depois, né? Que a gente viu o Brokeback Mountain com ele, inclusive. E daí tinha aquela cena de o Brokeback Mountain, de ele cheirar as roupas, né, do amado. E nesse dia ele usou um casaco meu. E daí eu fiquei assim, cheirando o meu casaco que ele tinha usado. Um disco que eu sei que também fez parte da adolescência do Léo foi... Com certeza. Mechanical Animals, do Marilyn Manson. Demais. Escutando um Discman. Marilyn Manson que tá canceladaço, né? Sim. Eu noto que vários discos meus dessa época, eles têm uma... Ó, esse aqui que eu comprei no dia que saiu no Brasil, X and Y do Coldplay, eu ouvia demais. Esses discos, eles têm que eu chamaria uma auréola. Tem a auréola do vinil, né? Que fica aquela parte gasta quando o vinil é muito ouvido. Esse aqui, o meu, ele tem uma auréola, não dá pra ver na câmera, mas aqui, que era a auréola do Discman. Porque o Discman ficava, né, roçando na capa. Então, esse disco não saía do Discman. Nem do teu, né? Sim, nem do meu. A gente escutava junto até. Tu trazia o teu, trazia o meu, a gente escutava o mesmo play da mesma música. Sim, é verdade. Aí, 1, 2, 3. Sim. Nossa, que loucura. Tu me introduziu. Que gente velha. Tu me introduziu o Black Label. Tu me introduziu o Black. Cantaram? Black Label Society, sim. E daí a gente comprava os CDs na Multissom. Sim, na Roots and Records também comprava. Tu falou do Engenheiros. Mas pra mim, sem dúvida, a banda da adolescência tardia foi Legião Urbana. Na verdade, essa minha cópia aqui... Nossa, tá muito zoada, né? Tá muito zoada, mas espera, ó. Porque eu recebi no meu aniversário em 1996.
Gente. Ou seja, isso tinha sido recém-lançado. O Renato Russo tinha recém-morrido. Quando eu não sabia muito bem quem era Renato Russo. Não, minto. Porque eu tenho o CD do Renato Russo de 95. Tá? Eu coloquei bem na capa. Assim, e ainda pintei o L. Né? Então fica Legião Urbana, pra você que tá vendo aí, ó. O meu CD da Legião Urbana. Nossa, eu pintava, eu colocava Yuri, rock and roll, yeah! Esse é um dos discos da minha vida, Legião Urbana Tempestade. Eu te dei uma cópia original. Sim, eu ainda tenho. Uhum. Foi no Bar New York que eu te dei essa cópia. Verdade, gente, agora... Um cinema finado, que hoje em dia eu acho que é lavagem de dinheiro aquilo ali, né? Lavagem de dinheiro. Eu acho que era um café colonial, uma coisa assim. Não sei o que, bistrô. Sério, porque nunca na minha vida eu vi uma pessoa lá dentro. Também não. Junto veio Cazuza, não com o protagonismo da Legião, mas eu ouvia. Tu ouvias Legião, Cazuza? Legião eu nunca gostei muito. Legião eu sempre achei meio sem graça, assim. Até tinha uma coisa assim, porque eu era muito time Humberto Gessinger. Aí eu participava de umas comunidades do Orkut que falavam, tipo, tem gente que acha que Renato Russo é o melhor compositor. Na verdade, é Humberto Gessinger. Umas coisas assim muito toscas. Vamos reagir com os símbolos da época. Sim, era completamente ridículo. Dirty. É verdade. Eu achava muito chato. Tu achava chato? Muito chato, muito sem graça. Aí, depois de um tempo, assim, eu fui ouvir de novo, continuei não gostando. Até hoje é uma banda, assim, que eu meio que me forço a ouvir e gostar, assim, tipo... Não é uma coisa que vem naturalmente. A amizade está encerrada. Sim, não é uma coisa que vem naturalmente pra mim. É uma coisa assim que eu aprecio, eu entendo, mas não vem, não flui. Pra mim foi a trilha sonora do primeiro amor forte, assim. Foi Legião. Vento no Litoral. Vento no Litoral maravilhosa. Pra mim marcou muito Clarice. Nossa, Clarice... passava as tardes escutando meu Discman, chorando, principalmente chorando. É porque Legião Urbana eu acho que tem isso, assim, é um sofrimento muito explícito, né, tipo que eu acho que tem uma coisa poética, mas também tem uma coisa assim, tipo, muito visceral, assim, que é muito universal, né, não é à toa que é uma banda que é muito famosa, assim, tipo, não é uma banda underground que poucas pessoas gostam. É uma banda pop, assim, é uma banda super popular. Na época eu já tava começando a virar o cara do violão. Pra aprender as músicas da Legião. E uma das primeiras foi Ainda Cedo. Daí eu lembro que o Léo tava do meu lado nesse momento. Eu ficava ensaiando ir de um acorde pro outro. Eu não conseguia tocar ainda. Na hora. Era só... E daí, se essa primeira coisa foi Renato Russo, depois quando eu descobri os Smiths, aí foi aquela coisa para a vida adulta ou para a adolescência eterna. Engraçado, pra mim foi... Eu lembro muito bem do momento onde os Smiths entraram na minha vida, assim. Porque eu me lembro que a primeira vez que eu vi uma música do Morrissey, se eu não me engano, foi na virada de 2009 para 2010. Eu ouvi na rádio. E tava tocando, assim, tipo, de noite no Antena 1. E daí eu tava até na casa da minha tia, sei lá. Daí eu ouvi e daí eu fiquei, quem que é esse cara? E eu me lembro que foi bem na época que, tipo, o Morrissey tava fazendo algumas declarações polêmicas, assim, né? Bem Morrissey. Qual é? Todas. E daí eu lembro que... E eu lembro que tinha um jogo que eu jogava, é muito bizarro isso, era The Creams, não sei se tu conhece. Era um jogo online bem tosco. E tinha tipo, teu personagem tinha vários níveis, tipo, tu começava como um criminoso fuleiro, aí tu virava tipo um ladrão, assim, ladrão de carteira, aí gangster. Aí no gangster era a capa do You Are the Quarry, que tá com uma Tommy Gun, assim, com uma metralhadora. E daí, tipo, essa era a fotinha, assim, do personagem.
E daí, tipo, assim, essa pessoa tá me seguindo, assim, eu tô vendo essa pessoa. E daí eu fui pesquisar e comecei a ouvir. E daí foi batendo, assim, bateu muito bem o santo, porque foi bem o momento. Em 2009 a gente ainda não se conhecia, mas eu já gostava, e eu acho que foi o primeiro disco que eu vi sendo lançado e esperei o lançamento, foi o Years of Refusal. Sim, é um disco que fez muito parte da minha adolescência. Nossa, eu escutei demais. A gente tinha Blues Velvet também, não sei se é daquela época. Uma coisa que me lembra muito Blues Velvet é Placebo, outra banda assim do início dos... Não, na verdade não, porque eles têm... Eu ia falar que é o início dos 20 anos, mas não, porque eu lembro que a minha segunda paixão de internet, a primeira internacional, foi um polonês, e eu ouvi Special Needs do Placebo, que fala Just 19, A Sucker's Dream, blá blá blá. Aí eu tinha 19 anos, então eu ouvi aquilo, nossa, é a minha idade. Eu estou vivendo essa canção, olha só, ele Tuto e eu, feita pra mim. Tô vendo um CD do Kiss aí. Sim, isso aqui, esse é um dos melhores acústicos de todos os tempos, o acústico do Kiss. Várias canções aqui românticas que embalaram amores primevos, ok? Nossa, eu pensei que eu ia abrir aqui e não ia estar o CD aqui, eu ia ficar muito puto. E outro que embalou... Puta que pariu! Aê! Nickelback! Rock and roll! Chamar o J-Rock aqui pra... Nossa senhora! Eu também tenho esse álbum dele. Não, esse disco é demais. Esse disco muito bom, era muito bom. Muito bom. Tô vendo só os clássicos. Ó, tem aqui Photograph, Saving Me Far Away. Era uma trilha sonora de um amor de internet que eu tive, sentindo assim no coração. E eu só trouxe aí um exemplo de metal mais pesado, que era a única coisa que eu ouvia naquela época mais pesada, era In Flames. Então... Gente, tu colocou no meu MP3 isso. Eu não tinha computador, ele Nossa, pegou e botou capa feia. no meu MP3. Muito word art. Parece que eles têm essa mesma opinião que tu, e daí quando remasterizaram, eles refizeram a capa, porque eles achavam feio. Feia. Eu não acho feia. É meio clichê, né? É bem datada. É bem... Tipo, é uma imagem que fala muito a época da qual ela foi feita. Nossa senhora, horrível. É muito gráfico de computador início dos anos 2000. Fogo! Mas hoje tem um pelinho retrô, né? Olha só. Falta um tempo. Nossa, que cheirinho. Nossa, que nostálgico. Eu me ligo muito pelo cheiro. Agora eu vou cheirar também. Nossa senhora. Gente, isso aqui é uma volta no tempo. Na semana passada foi disquetes. Pois é. Eu sou muito velho. Eu não sei se na seleção que eu fiz ficou meio claro, como eu falei no início, assim, foi a época em que as coisas começaram a desandar. Sim. Pra ti também? Sim, eu e tu, a gente passava muito tempo deprê, filosofando. A gente teve a nossa época gótica, né, propriamente dita. Sim, teve uma transformação de armário, assim, que... Esse casaco aqui é daquela época, até quando eu comecei a ser gótico. Gente. Sim, ele é bem antigão. Nossa, agora eu me chamei de velho, né? Então, antigamente eu andava com roupas muito fuleiras. Era tipo surfistão, roupa coloridona, que não tinha conexão com uma com a outra, era muito triste. Eram as bermudas de tactel, não era? Bermuda, calça de tactel, era tudo tactel, era um festival tactel. Só acho que veio um colega nosso que, se para pra pensar, antes era a minha primeira crush, mas eu não percebi que na época eu não tinha essa coisa de sentimento. Tinha um magnetismo aquele homem. Se tu parar pra pensar, até o penteado que eu tinha naquela época, eu tentava imitar o dele, que ele tinha um cabelo dividido bem no meio. Eu ia falar uma frase estranha, foi um dos primeiros pintos que eu vi ao vivo. Ai, que... Oi? Não, agora tem que explicar essa história. Não foi uma coisa sexual, foi que
ele tinha colocado um Prince Albert. Ah, é Tinha verdade. colocado um piercing na cabeça. Aí a gente tava em grupo, assim, e tudo, não, mostra aí. Não. Ah, tá, vou mostrar. Mostrou o pinto. Aí ele mostrou ali. Balançou? Eu não lembro. Eu não lembro assim, porque tinha aquela coisa, né? Não pode olhar. A gente é hétero. Então. Dá uma palpada assim. Pô, tira essa coisa aí. Porra. Ou é só entre mano. Mas não, só foi de relance, assim. Não tinha o conceito da broderagem naquela época. É que ele quis introduzir em mim o goticismo. O quê? O goticismo. Ah. Só que, na verdade, assim, o gotismo eu comecei a aprender depois que ele só deu a ideia. Talvez tenha sido ele também que me influenciou, assim, de... Sim, só que, assim, eu andei com o bandinho dele, né? E pessoas muito gente boas. Ele, na verdade, ele não era bem gótico na época. Não sei se ele era gótico, ele era mais pra um roqueiro do que gótico. Mas, assim, pessoal muito gente boa. Foi ele que me introduziu ao porre, primeiro porre. Ao pó. Sim, porque ele queria que eu ficasse com um garoto. Só que na época eu não tinha noção que eu era bicha. Eu achava o cara muito lindo, mas... Tipo, não. Era o Rafael? Era. Gente, Era lindo na época. eu não achava, mas... Nossa, eu achava muito lindo. Mas ele era loiro, né? Tinha cabelo. Eu não sabia que ele era... Não, ele não é homossexual, mas como eles perceberam que eu era uma estrelinha diferente do grupo, né? Então eles queriam baixar minha guarda pra... Só que não conseguiram. Eu sabia disso. E a gente também... Novidade aqui, ó. Teve uma cena que eu achava... Eu ainda... Tô muito marcado por isso. A gente entrou na igreja com garrafa de vodka. Elas ficavam batendo. Mas por que na igreja? Porque eram góticos? A gente gostava de causar. Então a gente entrava... assim, que nos lugares. blasfêmia. Sim, era muito legal. Essa época aí, era o segundo ano do ensino médio. Sim. Eu era apaixonado por um hétero. Ele era um demolei, assim, sabe, esse pessoal. Não era o de maçom? Pré-maçom, né? Os demolei. Não era de Curitiba, né? Não, o de Curitiba era bem secundário, que tu pegou depois. Mas sim, tinha uma crushzinha, mas assim, o meu maior investimento era nesse cara. E aí eu ficava olhando pra ele, assim, babando. Por onde? Porque sempre é coisa não correspondida, né, gente? Daí, às vezes ele olhava pra trás, assim, e dava um olhar meio de desprezo, assim, como quem nota que tá sendo observado, sabe? Que eu sentava atrás dele, então eu ficava olhando a nuca o tempo inteiro. Ai, que desconfortável. A aula acontecendo e eu lá, só. Babando. Nossa, o meu crush também ficava bem na minha frente. Sim, aí secando a nuca. Claro! Secando tudo que desce. Aí as coisas começaram a desandar, tá vendo? Porque... Mas como assim desandar? Frustração. E daí começam os problemas de autoestima, né? Porque você vê que ninguém que você gosta de você. Algo deve estar errado comigo, tava. É um festival de traumas, né? O primeiro beijo foi não tipo um castigo, mas um desafio pra alguém, pra uma menina. Esse foi meu primeiro beijo aos 19 anos, assim. Gente. Nesse período, e ao contrário do Léo, eu já tinha interesses claros desde 12, 13 anos. Tu já tá mais... Sim. Reguladinho, normal. Então tu ficou um longo período só querendo e não tendo. Sim, até hoje. E daí, assim, quando você não tem as experiências no momento em que precisa ter essas experiências, a coisa desanda. Aí passa a não funcionar, assim, tu tá muito além de uma coisa, mas aqui não tá feito e não dá pra pular essa etapa. Então, meio, assim, adolescentes procurem não seguir esse caminho, porque daí a sua vida tá meio que ceifada. Assim, você... Sabe que adolescente é uma explosão de hormônios.
crush vai acontecer. Sim, mas... E alguns não vão conseguir chegar Não, lá. claro. Não, isso, essa experiência de rejeição todo mundo vai ter. Claro. Obviamente, mas assim... Façam o possível para não tornarem isso a identidade de vocês e uma profecia autorrealizada e eternamente se repetindo. Isso tem o potencial de acabar com a vida de vocês. Então tu sente que ainda reflete em ti muito... Claro. Tudo que aconteceu na tua adolescência ainda reverbera. Claro. Então para mim não é uma outra vida. Para mim ainda é a mesma vida. E muitas coisas, assim, experiências que deveriam ter acontecido e não aconteceram, elas estão podres de ausência. Tu sente esse Momento buraco? poético. Eu sinto esse buraco. Até quando eu falo dessa questão tipo, da adolescência parecer tão distante pra mim, é muito disso, da questão da experiência realmente, sabe? De coisas que eu vivi de lá pra cá e que às vezes eu relembro que aconteceram e eu penso, nossa, quanta imaturidade, assim, sabe? Como, tipo, tendo várias experiências e conhecendo pessoas e me relacionando e vivendo, assim, eu fui aprendendo, sabe? E eu acho que, com certeza, a parte afetiva, assim, é a parte mais, não vou dizer importante, assim, mas que eu mais vejo mudança, sabe? Nessa maturidade afetiva de me relacionar com outras pessoas, principalmente na questão amorosa, assim, sabe? Tipo, de tu estar te relacionando e ter uma troca realmente, sabe? Aí a gente meio que volta pro assunto do episódio dos incels lá, né? Imagina não ter tido nada disso, Sim, né? eu lembrei disso quando tu foi começando A introduzir esse assunto. Isso. Sim. Eu lembro de tu falar bastante disso, assim, tipo, de ter a experiência no momento, né? Sim. Que é muito da adolescência. Tu precisas experienciar esse momento. De qualquer maneira, tu vai experienciar. A paixão vai ter, né? Quase que certamente. Sim, eu lembro muito desse desespero, sabe? Não, é sério, eu lembro desse desespero, assim, de alguns momentos de pensar, tipo, tá, mas nunca vai acontecer comigo, sabe? Também nunca ninguém vai lembro. gostar de mim. Faz umas 3 horas. Assim. É curioso porque apesar de tu teres aflorado tardiamente, a flor já saiu pegando fogo. A flor já saiu aberta, assim, soltando pólen. Já espalhou. Sim, quando eu perdi a virgindade, eu tinha sido atropelado por um ônibus um dia anterior. Eu tava mancando. Eu não vou desmarcar, eu vou lá. Hoje é dia de dar. Sim, eu fui andando e fui desmancando, assim, tipo, vai funcionar mais. Pera, vai. E depois com arrombado a perna, assim. Pior que foi arrombado mesmo, que era grande, gente. Mas eu também ficava pensando, nossa, é isso que é sexo? Tipo... Eu sinceramente eu comparei a primeira vez com uma cólica gigante. Nossa, eu achava que era o amor da minha vida, ele. O primeiro? Não, um dos primeiros. Aí de repente veio alguém me chamando MSN, vocês lembram do MSN? Sim, claro. MSN. Quem não conhece pode ir pesquisando MSN aí. E batam foto com a borboletinha. Sim, a gente vai botar a foto da borboleta aí. Tipo, o que tu tá fazendo com meu marido? Oi? Oi? Marido? Porque ele te deu tal presente. Ei, quem é você? Eu sou marido dele. Aí eu, como assim? Aí ele, peraí, tu não sabe? Eu, não. Então, ele é casado comigo. Aff! Não! Traída. Eu fiquei tão chateado. Poxa, eu lembro disso. Eu entendo. Que loucura. A gente se encontrou no terminal, assim. Poxa, tu é casado, né? Terminar no terminal. Sim, aí eu... Tá, não, né? Não dá. Poxa, que horror. Bem chato. Eu até me achei naquela música da Shakira com a Beyoncé, assim, que... que ele mente pra gente. Vendo, né? Aí a gente tá rebolando no negócio. Oi? Tem no clipe, elas ficam rebolando aquela dança do ventre, assim. Não, pois aí, daí tem um negócio que a gente já discutiu em algum episódio, né? Quando o cu começou a ser dado, as músicas pra ti começaram a emboiolar, né? Beyoncé, Shakira... Não. Eu já escutava Britney Spears muito antes de... Sim.
Tanto que... Mas aí tu realmente entrou na cultura, assim, me parece. Não. Acho que eu tinha uns 15, 16, eu tinha o CD da Britney e da Beyoncé. Então já tinha uma cama ali. Sim, só que hoje eu não tenho vergonha. Naquela época eu morri. Nossa, eu ficava assim, todo mundo já tá dormindo agora, vou botar o CD da Beyoncé, o CD da Britney e ficar rebolando Toxic, né? Então tu ficava rebolando. Claro. Bah. Eu gostava muito, bem da época, assim, eu gostava muito da Lady Gaga. Aí, tipo, eu tinha vergonha também de ouvir, assim, eu tinha o wallpaper da Lady Gaga. Qual era a música que tu escutava da Lady Gaga? Bem a época do Bad Romance, aquele primeiro disco dela, The Fame, The Fame. eu ouvia bastante. Aí tu fazia passinho? Acho que não, eu não chegava a dançar, mas eu gostava. Homossexual. Aí teve uma época que corrigiu, assim, que era final da adolescência, comecei a escutar. Eu acho que foi uma... é que passava muito videoclipe, então passava Joss Stone. E ela tem bem uma raiz soul, né? Então, nossa, me deleitei naquela mulher maravilhosa. Sou uma bicha. Isso é Essência completamente, né? Aí, provavelmente, a época que meus pais escutavam eu cantar terrivelmente, por causa que ela tinha notas bem altas, né? Eu, particularmente, quando assumi o gótico 100%, não sei se você já viu, eu andava com uma capa que ia até o chão, praticamente. Eu queria muito ter uma dessa, mas nunca tive. Coturno e anéis de prata. Que aí foi, tipo, no centro me chamavam de vampirão, Ai, que vergonha. Drácula. Eu só usava preto, isso era fato, mas daí eu fui muito da música, assim, eu estudava. Naquela época eu não tinha computador ainda. Sim. Então, quando o pai me levava no trabalho dele, eu aproveitava pra procurar no computador o trabalho dele um pouco sobre goticismo. E tinha uma locadora de CDs no centro. É Muzak. Nossa, tu lembra o nome dela, tá maravilhosa. Aí, quase toda semana eu passava lá e alugava um CDzinho. Aí tinha Lacrimosa, tinha um monte de bandinhas diferentes. Uhum. Até o dia que eu tinha um computador, aí eu pegava, alugava o CD e copiava pro meu computador. Crime! Pirateando. Lembro que eu importei pra ti o CD da Rainha dos Condenados. Sim. Eu acho que eu importei pra ti. Mas Rainha dos Condenados não é bem gótico, Sim, né? mas era uma droga de entrada, né? Quase lá, né? Tá do mesmo nível da Evanescence, assim. Sim, droga de entrada, né? Pra alguns poucos vão descobrir o gótico ali. Marilyn Manson, Evanescence, e, pô, que história é essa de gótico? O Marilyn Manson também, tipo, é um meio rock pop, né? Sim, pra pensar. E quando eu entrei mesmo nessa coisa, os góticos true tinham ojeriza, Marilyn Manson e Evanescence, né? Porque Nightwish, coisa assim. Isso aí tudo tá, né? Tipo, jogando pérolas aos porcos, assim, trazendo sabe? pro mainstream, uma coisa que era underground. Não pode, isso aqui é nosso. Tem aquele 69 Eyes. 69 Eyes, tu tinha CD, né? Foi o Aaron que gravou pra mim. Nossa, como o Aaron era minha admiração, quando ele pegou e chegou assim: olha, gravei um CD pra você. Meu Deus do céu, ele tá me dando um presentinho. Meu Deus. Eu ainda tenho ele. Sim. Nossa, eu guardei esse. Meu Deus do céu, eu ficava... Eu não posso falar nada porque eu ainda guardo vários artefatos, digamos assim, dessa época. Eu tenho uma caixinha com bilhetinhos que eu trocava em aula com o crush. Mas vocês ainda seguem, tipo, ou têm contato com pessoas da época que eram importantes, tipo, início da adolescência? Sim, eu gosto de ter essas pessoas, assim. Eu nunca vou falar com elas, mas eu gosto de saber que eles estão ali. Eu descartei muitos bibelôs que eu tinha, assim, de relacionamentos antigos, cartinhas, etc. Muita coisa, assim, que trazia memória, sabe? Porque tem coisas que eu acho que é melhor a gente deixar pra trás. Tem coisas que não é bom a gente ficar remoendo. Pra mim, assim, é uma coisa muito pessoal. Sim. E pessoas também, tipo, eu acho que essa coisa de ficar acompanhando e ter essa, tipo, sei lá, seguir no Instagram, ficar vendo stories, essas coisas, dá uma ilusão de participação que eu não acho bom, sabe? Porque parece que tudo, num certo nível, tu ainda tá participando da vida da pessoa, tu ainda tá vendo o que tá acontecendo com ela. E pra mim cria uma ilusão, assim, que
pra mim não é muito saudável, sabe? Parece que tu tá ainda te relacionando com a pessoa num certo nível, sendo que não. Sim. Sendo que é uma coisa que já morreu e já passou, sabe? Tem pessoas que são indiferentes, tipo, tá, aquela pessoa ali não fede nem cheira. E tem pessoas que são feridas não completamente cicatrizadas. E eu acho que é meio que, às vezes, cutucar uma ferida, assim, deixar essas pessoas meio que ao alcance da mão, sabe? Tipo, às vezes tu pode estar assim, ó, naquele momento fudido, frágil emocionalmente, aí tu vai lá e vê ela, assim, daí é aquele soco no estômago que tu não precisava, sabe? Então eu acho que podem ser meio que gatilhos também. Mas quando é uma pessoa que não te quer mais, não quer nem te ver pintado de ouro, e tu não tem um relacionamento com ela, tipo, ficar vendo foto e tendo tralha que ela deixou assim, eu não acho muito saudável. Um lembrete do fracasso. Sim, e tipo, às vezes tu vai estar super bem, aí tu tá assim, pá, tô vivendo a minha vida, e tu vê aquele lembrete do fracasso e baixa o espírito ruim. Eu acho que isso bateu bastante forte, mas isso não é já nem mais adolescente, foi com um ex-marido, na época que eu tava solteiro. Que eu fuçava muito o perfil dele. Aí eu vi que tava saindo com Deus e o mundo e eu... Nunca mais tu vai ser aquele ser psicologicamente mais estável do adolescente comparado com o adulto, porque o adulto é muito fudido psicologicamente. Eu me achava adolescente mais fudido, vou ser bem sincero. Eu me achava especial. Sim, quando eu era adolescente eu achava que era uma coisa única, diferente. Agora eu sei que eu sou só uma merdinha. Todos nós tomamos antidepressivos. Sim. E o antidepressivo, né, como a gente estava falando, é um depressivo. Uhum. Sim. Então, ele achata as tuas emoções, né? Quando adolescente, é justamente essa coisa a paixão, ela é a paixão toda. Ela é uma paixão sem filtros. Ela é o E a primeira tudo. também, né, muitas vezes. Então, tipo, tu não tem referência. Quando tu já teve experiência, tu sabe, tá, eu já passei por isso antes. Eu sei que, ainda que eu sinta que é o fim do mundo, eu sei que não é. Agora, quando tipo, tu tá na primeira vez naquele turbilhão, tipo, sei lá, primeiro término, puta que pariu, é o fim do mundo, sabe? Primeira vez que tu tá sendo abandonado. De novo, a importância, né, do término é porque teve um começo. Uhum. Então, se nunca começou, isso meio que, né, Sim. toda vez é a primeira vez. Nossa, primeiro término era uma choradeira que não acabava mais. Primeira paixão, né? Parava pra pensar, primeira paixão, aquele sorriso, aquela... Ai, nossa... Sim, é tudo. Tu tá dando tudo que tu és. A segunda é... Ai, eu tô apaixonado, mas... Meu Deus, eu não era pra estar apaixonado. Eu vou me ferrar. Isso não... Aí já começa a problematizar... Isso foi na segunda? Já começou na segunda. Isso foi na minha 25ª. Poxa, sortudo. Ou não, mas assim, o meu ponto é que as emoções são mais achatadas e tu não se dá por inteiro, até porque tu nem mais se tem por inteiro. Sim. Vários pedaços já ficaram no caminho, né? O que tem aqui são só os cacos que restaram. Mas eu vou dizer que eu gosto disso. Tipo, tem um lado bom. Tem pessoas que sentem falta dessa fúria, assim, dessa coisa tão efervescente da adolescência, mas eu não sinto falta, sabe? Eu gosto da normalidade, de algo assim mais nivelado, de algo que assim que tipo tu tem mais controle. Então eu tento não romantizar muito essa fase, sabe? Porque eu penso assim, eu lembro muito do caos que era, da confusão e de não saber lidar. E pra mim tipo, não é uma coisa que eu sinto falta, sabe? Eu sinto falta das oportunidades que eu tinha, do tempo que eu tinha, sei lá, da juventude realmente, sabe? Assim, de ser uma pessoa que tinha o mundo inteiro pela frente. Mas eu não sinto falta, assim, desse fogo, dessa energia e das primeiras experiências. Que primeira experiência é uma bosta sempre. Sabe, primeiro amor, primeiro beijo, primeira vez, tipo, de sexo, assim. É sempre uma bosta, sabe? Porque, tipo, é uma pressão muito grande, né? Sempre, assim, tipo, nossa, tu tem que
aproveitar aquilo, e tu te põe uma pressão, e tipo, tu não tem experiência, tu não sabe como é que é, tu sabe o que tem que fazer, então, a gente tá sempre, é sempre um rascunho, assim, a vida, a gente tá sempre aprendendo. Então, quando são experiências novas, assim, nossa, eu acho um caos. Então, eu não sinto falta, não. As preocupações de adulto são bem menos românticas. Nossa. A dor tinha uma magia. A dor do adulto não tem magia. Não. É o desespero puro e frio. Então, por um lado é melhor, mas por um lado não. E também eu acho que quando a gente é adolescente, existe mais esperança, por exemplo, de que as coisas vão melhorar. Porque eu acho que quando tu é adolescente, existe essa ideia, assim, de que, não, isso é uma... Pelo menos, logicamente, tu consegue pensar, não, isso é uma fase. Tipo, é a minha primeira vez e isso vai passar, ou eu vou aprender, ou, tipo, questão da depressão, por exemplo. Tá, isso é uma coisa, assim, da adolescência que todo mundo passa. E daí, tipo, quando o tempo vai passando e tu vai vendo que não vai mudando, aí que... Porque uma coisa, por exemplo, muito minha é a questão de relacionamentos interpessoais, assim, tipo, de ser bastante tímido, de não conseguir conversar, não conseguir fazer amizade. E eu me lembro de indo da 8ª série pro 1º ano, essa coisa assim, tipo, não, agora eu tô entrando na adolescência realmente, eu sou jovem, assim, e eu vou conseguir fazer amigos, encontrar a minha tribo, sabe? E quando eu comecei a notar que, tipo, não tava mudando, tava piorando, na verdade, eu tava ficando com mais dificuldade de fazer amizade. Eu fui notando, assim, que as coisas não se resolvem magicamente, sabe? E daí que eu comecei a ver que, não, na verdade as coisas não vão melhorar, na verdade elas tendem a piorar, assim. E é o que vai acontecendo, sabe? Tipo, quando tu não tem experiência, talvez se eu naquela época eu tivesse me jogado de cara, assim, tentado fazer amizades e, sei lá, descoberto como funciona, assim, essa coisa de ter relacionamentos com outras pessoas, relacionamentos, tipo, amigáveis mesmo, talvez hoje fosse muito mais fácil pra mim. Mas eu ainda tô colhendo esses frutos de não ter aprendido, sabe? Assim como se eu nunca tivesse tido um relacionamento, pra mim hoje provavelmente seria 1000 vezes mais difícil. Porque tem uma pressão que vai acumulando, né? Então, é bem complicado. Nossa, pra mim, questão de amizade, por exemplo, quando eu era adolescente, eu tenho que encaixar em tal grupo, eu tenho que me sentir parte. Chegou mais na faculdade, que já não era mais tão adolescente assim, eu assim, eu não vou gastar meu tempo com isso, eu vou focar nos meus estudos. Foi que as pessoas vieram também, tipo, eu liguei o dane-se, eu não vou procurar ninguém. As pessoas vieram também, até eu aprendi de outra maneira assim, não, se eu ficar na minha, se eu ficar de boa, se eu não forçar nada, talvez aconteça. Talvez não aconteça, mas talvez aconteça. Então eu deixei, vieram pessoas muito legais fazer parte da minha vida. E amorosamente aí é outra coisa, assim, veio uma malícia que me incomoda, mas também pra mim é uma maravilha. Tipo, tu vai conhecer uma pessoa, antigamente era, nossa, essa pessoa é tão incrível, nossa, uau. Hoje em dia, se fosse, seria assim, comportamento dele, ok, isso passa, isso não passa, talvez suspeito, vai uma análise completa, assim. O Robocop. Tanto quando eu fiquei solteiro pós-casamento, eu dispensei muita gente. Uma coisa que eu nunca pensei em adolescente, dispensar. Eu achava um crime dispensar alguém. Eu dispensava muita gente, porque era pessoa assim, pô, esse aqui é babaca, eu não quero essa pessoa perto de mim. Sai! Então, muita gente, passei por muita gente babaca, então, uma coisa assim, adolescente jamais ia acontecer. É porque adolescente parece que tudo é a única vez, parece que tudo, assim, é muito... Nossa, se tu tem um amor, esse é o único amor, assim, tu nunca vai ter outra. Quando tu tem uma primeira vez, é como se fosse a tua única chance de transar na tua vida. Então, tipo, toda migalha de... Pode ser, toda migalha de carinho que cai, assim, no teu colo, tu sente que tem que aproveitar, sabe? Uma pergunta meio manjada, né? O que vocês diriam pros jovens? Não, pra vocês mesmos de, sei lá, aos 13 anos ou aos 14, qual seria uma dica? Eu acho que, tipo, não seja escroto,
Porque eu acho que eu era uma pessoa bem bosta em alguns momentos. Léo. Eu acho que... Eu acho que assim, para 13 anos ainda, eu lembro que ainda sofria um pouco de bullying. Não cair em provocação. Não cair em provocação dos outros e não ficar se importando com olhares tortos e zoações e julgamentos. Eu realmente não sei. E eu provavelmente não estaria aberto aos conselhos de um velho. Sim, eu tô falando isso assim, mas eu seria super escroto comigo. Contigo. E vocês aí? Como é que foi a adolescência de vocês? Sei que você não vai responder com 2 horas de vídeo. Espero que não. Porque a gente não vai ver. Óbvio. Mas, né? Quais foram os momentos mais importantes? O que vocês aprenderam na adolescência? E conte aí pra gente. Jovem tá no TikTok hoje, nem YouTube mais. Jovem quer ver vídeo de 15 segundos. Sim. Mas 15 segundos não dá pra nada. Óbvio que dá. Faz o quê? Haha! Exatamente, é o que eles querem. Eu tô psicólogo. É que tu é velho, né, Léo? É que a atenção, né? A atenção do jovem são 10 segundos. Deve ser aqueles vídeos rebolando, então. Exatamente, mas claro, que mais vai ser? Próxima semana, convidado, Regis Tadeu. Nossa, próximo episódio vai ter 10 segundos. Nossa, eu tô batendo muita velhice, porque sabe aqueles velhinhos que eu vendo vídeo de bichinho nas coisas? É tu? Sou eu. Eu fico vendo vídeo de cachorrinho e gatinho. Chegamos, gente. Chegamos. Chegamos ao fim. Tchau. Tchau.